Osvaldo Batista Fadda, carioca, nascido em 1º de agosto de 1920, no subúrbio do Rio de Janeiro no bairro de Bento Ribeiro, descendente de italianos, filho de João Batista Fadda e Adelina Josefina Batista Fadda. O mestre Fadda tinha como irmãos Humberto Fadda e Guilherme Fadda. Cresceram sob uma educação muito rígida, disciplinar e genuinamente ligada a servir a sociedade como um exemplo de cidadão e orgulho da família. Destacamos que o pai de Fadda, Sr. João Batista, atuava como militar da segurança pública local da região de Bento Ribeiro, era um policial de vigilância que cuidava do bem-estar de todos os moradores e visitantes do bairro. Nessa época o policiamento comunitário era muito comum e os policiais faziam parte da vida das famílias locais. Devido a essa herança, toda a família era muito querida e Osvaldo Fadda e seus irmãos destacavam-se por refletirem as características do pai, pois eram homens generosos e conhecidos por serem atenciosos, modestos, solidários e comunicativos. A história de Osvaldo Fadda tem como marco as artes marciais. Fadda foi o primeiro a iniciar o jiu-jitsu sem ser um Gracie na região, foi pioneiro da arte nas regiões mais carentes do Rio de Janeiro e adjacências, destacando o subúrbio, região norte, oeste e interior do estado. Seguindo o exemplo de generosidade familiar e de cuidados aos populares herdado por seu pai, logo após conhecer o jiu-jitsu nas Forças Armadas, o jovem Fadda ficou conhecido por iniciar ensinando gratuitamente para pessoas mais humildes que não tinham condições financeiras para praticar o inacessível jiu-jitsu. Sua prática era monopólio da seleta família Gracie nessa época, anos 1940, na região mais nobre da cidade, zona sul e centro da cidade. Fadda teve como primeiros alunos, seu irmão mais velho Humberto Fadda, e o amigo, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial Alexandre de Souza Neves Xandu. Na história da Academia Fadda, Xandu foi o mais nobre aluno de Fadda. Foi o primeiro e único faixa vermelha grande mestre formado por Osvaldo Fadda quando ainda estava vivo. Antes da sua história com o jiu-jitsu, os primeiros passos de Fadda no mundo das lutas foi na nobre arte, ou seja, no boxe, através do campeão Baltazar Cardoso. O jiu-jitsu, o judô, dentre outras lutas japonesas não eram difundidas amplamente no Brasil, e as opções mais acessíveis eram tão somente a capoeira ou o boxe. Fadda em 1938, por volta de seus 17 anos, ao ingressar no Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, na Fortaleza de São José, Ilha das Cobras, Rio de Janeiro, iniciou seus treinamentos militares de defesa pessoal, vindo posteriormente a saber que foram baseados no jiu-jitsu japonês que anteriormente já haviam sido difundidos e implantados por iniciativa dos militares brasileiros em 1908. Através de reconhecidos professores japoneses, destacamos a influência de Mitsuyo Maeda, Takeo Yano, Sada Miyako entre outros para desenvolvimento na Marinha. Ao ingressar na Marinha como fuzileiro naval brasileiro, Fadda conheceu o cabo Luiz de França, treinado sob orientações de Mitsuyo Maeda e também influenciado pela história dos japoneses que estiveram na Marinha Brasileira anteriormente, Sada Miyako, primeiro professor de jiu-jitsu no Brasil, 1908, e posteriormente de forma direta Takeo Yano, 1936, que também é citado como instrutor de lutas na Marinha Brasileira. Yano provavelmente esteve participante na história da construção do jiu-jitsu militar de Luiz de França. Ainda há muitos outros japoneses e praticantes de artes marciais que procurou conhecer e treinar. França foi o mais influente difusor das artes de lutas para o combate militar, em especial, o jiu-jitsu no Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, desenvolvendo a prática das lutas de combate corpo a corpo e o jiu-jitsu na elite dos fuzileiros navais. As aulas de combate para defesa e ataque em situações de guerra haviam sido repassadas no ambiente militar, corroborando aos conhecimentos adquiridos junto a outros japoneses e praticantes que o antecederam em outra época. Aprimorou o sistema militar para a prática no cotidiano de sua rotina de vida. Com grande conhecimento e experiência previamente obtida, o instrutor de lutas militar Luiz de França Filho visitou grandes academias, inclusive a famosa Academia de Hélio Gracie, sendo convidado algumas vezes para fazer parte nos eventos, pois somente a academia representava exclusivamente o jiu-jitsu. Fato este,
que fez até alguns pensarem que era aluno da Gracie, em que na verdade, já conhecia bem o jiu-jitsu, e buscava tão somente locais para treiná-lo. O lutador França era convidado pela única academia de jiu-jitsu da época a defender a bandeira e o nome do jiu-jitsu contra as demais artes marciais desafiantes. Chegou até ser citado em um jornal por um de seus próprios alunos, visando dar maior visibilidade a si ao evento, afirmando que França era um dos melhores alunos da Gracie, já que França para o jiu-jitsu da época era um mero desconhecido. Ainda que grande lutador, ninguém conhecia outro jiu-jitsu, senão o Gracie. Portanto, era mais confortável atribuir tal credibilidade a uma fonte mais referenciada, já que França por muitas vezes lutou usando outras bandeiras que melhor que coubessem no momento. Pela Marinha, também em nome do Corpo de Fuzileiros, não só o jiu-jitsu, mas luta livre e boxe, com grande destaque. Ou seja, Luiz de França Filho representou o nome de várias outras lutas, boxe e luta livre, muito populares na época e de mais fácil acesso. Em todas adquiriu experiências que aprimoraram seu estilo e o destacaram em todos os locais que haviam esportes de combate. Tal interação complementava todo o sistema pedagógico que viria a ser ensinado ao seu aluno Oswaldo Fada. Usando todos os recursos aprendidos, seguiu o exemplo de Mitsuyo Maeda, que também aprendeu outros estilos. França continuou sua caminhada de estudos que através de seus ensinamentos, e daria origem a um sistema diferenciado de jiu-jitsu popular, o Jiu-Jitsu Fada. Seguindo esta série que conta a história do Jiu-Jitsu Fada, continuamos desta vez falando sobre o progresso do Jiu-Jitsu após Fada sair da Marinha e seguir sozinho sem o mestre Luiz de França. Ainda se especula sobre as origens do Jiu-Jitsu no mundo. Recentes achados históricos no Egito datado de 3300 AC demonstram que a arte de lutar sem armas já era praticada bem antes da era samurais e monges. Entretanto, é correto afirmar que o Jiu-Jitsu foi organizado como arte marcial e filosofia no Japão. Praticado no Brasil desde 1908 por oficiais da Marinha e convidados, a suave arte encontrou o subúrbio de Bento Ribeiro através de um ex-fuzileiro naval e seus amigos. A história daqueles que foram os precursores do jiu-jitsu inclusivo e adaptado. A primeira família a desafiar os Gracies e sua hegemonia no jiu-jitsu. Em 1938, o soldado fuzileiro naval 38.4745-65, Fada, aprendera na Marinha todos os conceitos ensinados pelo instrutor de defesa pessoal Cabo Fuzileiro Naval França. Com muito empenho e disciplina destacou-se e assessorou o instrutor, motivo este que estimulou França a ensinar as verdadeiras origens da defesa pessoal da Marinha. França dizia que o soldado Fada seria um aluno de grande promessa para o desenvolvimento do Jiu-Jitsu no Brasil, principalmente por verificar seu trato com os alunos, dedicação no desenvolvimento das técnicas e facilidade no processo ensino-aprendizado. Fada agrupara todo esse conhecimento, e estava pronto a dimensioná-lo pelo mundo. Em 1942, Luiz de França resolve promover Fada ao título de professor faixa preta, como exemplo da metodologia filosófica japonesa. Fada despediu-se do serviço militar em 8 de agosto de 1944 na função de soldado fuzileiro naval do Quadro Suplementar de Fileiras, SFL. Instalou seus objetivos de difundir os conhecimentos na região mais humilde da cidade e acabou sendo reconhecido como precursor do jiu-jitsu suburbano. França verificou que tudo o que ensinara destacava-lhe como um exemplo de professor. Por volta de 1947, Oswaldo Fada, após ministrar aulas esporadicamente em clubes, escolas e também no exército através do apoio de seu irmão Humberto, que era militar do exército, recebeu a iniciativa de seu aluno e amigo Xandu, que ofereceu sua casa para iniciar as aulas, Rua Papari número 126. Mas realmente abriu sua academia na Rua João Vicente no número 1155 e posteriormente, 1191, Bento Ribeiro. Também outros endereços que foram a base da Fada nos muitos intempéries ocorridos. Em 27 de janeiro de 1950 é fundada a Academia Fada de Bento Ribeiro, onde a academia apresentou o jiu-jitsu a esta região e encontra-se até hoje.
Suas aulas eram de portas abertas a todos os jovens, crianças e adolescentes que se interessassem, inclusive pessoas com deficiências físicas ou outros problemas de saúde que distanciavam este público de atividades físicas, muito menos os esportes de luta. As aulas tinham fito social, e o pagamento era rígida disciplina a ser obedecida, respeito aos pais e continuidade nos estudos. A Academia Fada foi se tornando um grande referencial na região, não pela arte marcial Jiu-Jitsu, mas por servir de modelo e suporte educacional, sócio-humanitário tão carente na época, pois Fada sabia que o Jiu-Jitsu ajudaria as pessoas mais humildes. Como o Jiu-Jitsu ainda não era muito conhecido como arte marcial e prática desportiva, Oswaldo Fada, junto aos seus alunos e professores, viajava, e faziam várias demonstrações de lutas e acrobacias. Não escolhia lugares onde pudesse colocar seus tatames, ele estaria lá, e até mesmo muitas vezes sem tatames, no próprio chão duro. A trupe de Oswaldo Fada cativava novos adeptos e surpreendia todos, de todas as idades e culturas. Fada se apresentava em todos os lugares, cidades do interior, favelas, praças públicas, praias, morros, circos, pátios de igrejas e clubes, visando a ampla expansão de sua prática possível a todos. Um verdadeiro show de habilidades disponíveis a qualquer um que estivesse disposto. Saltos sobre obstáculos, desafios públicos, lutas contra adversários muito mais fortes e maiores, educação e cultura oriental apresentada através dos kimonos e cumprimentos, respeito, educação e dureza no combate. Um paradoxo que fazia do Jiu-Jitsu Fada um referencial para os pais educarem seus filhos. Fada era tão dedicado que fazia os kimonos de seus alunos com tecidos de sacos de farinha de trigo que eram descartados da padaria que ficava embaixo da academia de Bento Ribeiro. Sempre amigo e generoso, ensinava inclusive a deficientes físicos, por muitas vezes criticado. Juventino de Paula, conhecido como Aranha, que tinha problemas físicos, e Lourival, chamado Torpedo por não ter as duas pernas, eram grandes exemplos da eficácia do sistema de Fada no desenvolvimento das lutas, bem como no processo de inclusão social, já que nessa época ninguém se propunha a ensinar excluídos e deficientes. Representando o Jiu-Jitsu Fada, Torpedo e Aranha, dentre outros, acompanhavam Fada em todos os lugares. Desafiavam lutadores a vencê-los. Muitos combates ocorreram, principalmente Torpedo, que venceu lutas contra lutadores saudáveis e sem deficiência. Fada acreditava que o Jiu-Jitsu era uma forma de ajudar na cura da saúde física e emocional de todos. Esse processo de inclusão social de pessoas pobres e deficientes era um paradoxo para a cultura da época, já que o Jiu-Jitsu era um esporte caro e somente praticado pela elite da sociedade. Introduzindo este público, Fada foi pioneiro na adaptação e inserção de deficientes físicos no contexto da arte marcial. Também dedicou todo o seu entusiasmo no incentivo aos seus alunos tornarem-se militares de destaque, tais como paraquedistas ou fuzileiros navais, elite das Forças Armadas Brasileiras. No histórico da Academia Fada, pode-se ressaltar que grande parte de seus discípulos seguiram esta trajetória profissional. Até hoje, o perfil dos alunos e condutas na academia refletem esta memória militar. Em 1965, Fada leva à televisão, através do programa do Capitão Furacão, as lutas e desafios aos olhos de todos que não conheciam o jiu-jitsu. O programa era na recém-inaugurada TV Globo e, como parte das atrações, Fada realizava desafios ao vivo. Seu sobrinho e pupilo Hélio Fada, por volta de seus 17 anos, realizou muitas lutas, em especial com fuzileiros navais da Marinha do Brasil que sempre se apresentavam para o desafio. Os fuzileiros não tinham bandeira, mas tinham plena consciência que seus atributos de lutadores eram eficientes e eficazes, justificando desta forma as raízes do jiu-jitsu militar da Marinha, precedido por Sada Miyako, Takeo Yano, Luiz de França e toda a influência de Mitsuyo Maeda na apresentação e introdução do jiu-jitsu em todo o Brasil. A Academia Fada de Bento Ribeiro se tornou o templo do jiu-jitsu suburbano, um local que aceitava todos que estivessem dispostos a se tornar uma pessoa diferente. Por mais humilde que a academia e seu público fosse, o jiu-jitsu de Fada era difundido. Até hoje os projetos sociais são a maior referência dos praticantes da Fada.
Uma forma de retribuir o gesto solidário do mestre, este é replicado continuamente. Todos os fadas têm em suas raízes uma história de superação e altruísmo, exemplos de vida na vida real. Atualmente centenas de academias da linhagem fada estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo com sua marca indelével, a educação, disciplina e respeito, base das artes marciais. A Academia Fada de Bento Ribeiro, localizada na Rua João Vicente 1191, ainda está aberta, tendo como principal representante o faixa vermelha 9º grau Hélio Fadda como exemplo de continuidade de todo o esforço de seus antecessores. Fadas contra Gracie. Muito antes da fundação da Academia Fada de Bento Ribeiro, e também do próprio mestre Fada iniciar o Jiu-Jitsu, este já era amplamente desenvolvido pelos irmãos Carlos e Hélio Gracie com sua academia na região central e nobre da cidade. Luiz de França já havia apresentado a Fada Gracie como referência do Jiu-Jitsu que poderia ter fora do ambiente militar. Fada já cultivava profunda admiração pela família Gracie, em especial, o grande campeão mestre Hélio Gracie, que famulava a bandeira do Jiu-Jitsu nos desafios que realizava contra outros sistemas de luta. Hélio Gracie e seus irmãos venciam a todos os que se apresentavam contra o seu imbatível Jiu-Jitsu ensinado a Carlos por Maeda, dentre outros professores. A Academia Gracie fazia questão de manter nítida a diferença do Judô, que introduzido como esporte era muito bem difundido. O Judô, trazido pelos japoneses, precedia o Jiu-Jitsu que Carlos treinara e aprendera, pois foi justamente para divulgação no Brasil, por chancela do mestre de Jiu-Jitsu Jigoro Kano, que se apresentavam os japoneses, a fim de ensinar o denominado sistema de Jiu-Jitsu de Kano, a nome que antecedia e viria a ser reconhecido futuramente como Judô. Fada se espelhou na forma que os Gracie divulgavam o Jiu-Jitsu, com desafios e vitórias contra outras artes marciais. Mas percebia que o caminho a ser traçado era outro, já que sua metodologia pedagógica e formas de divulgar seu trabalho aos demais estilos de luta era uma marcante escolha de palavras e gestos de cordialidade e respeito, reflexo de seus ensinamentos familiares deixados por seu pai João Batista e os sublimes conceitos filosóficos deixados por Luiz de França na Marinha. Fada, sem recursos de propaganda e investimento, acreditava que a principal forma de divulgação seriam os resultados obtidos por seus alunos. O Jiu-Jitsu aprendido com Luiz de França tinha um outro viés de desempenho e muito similar às origens fundamentais e filosóficas orientais, focava a disciplina, espírito de cidadania, saúde física e mental de seus praticantes, bem como resultado, um eficaz sistema de defesa e ataque para combates de cunho bélico-militar. Um Jiu-Jitsu muito próximo do original apresentado pelos militares japoneses Sada Miyako e Kakirara na Marinha de 1908. A integridade, coragem, compaixão, respeito, honestidade, honra e lealdade. Fada motivado a desenvolver o método aprendido, e a partir da fundação da Academia Fada de Bento Ribeiro, em 27 de janeiro de 1950, passou a apresentar ao público seu sistema de Jiu-Jitsu. Fada fazia com que a arte alcançasse outros segmentos da sociedade mais humildes que não tinham acesso ao conhecimento e também apresentava aos demais uma visão diferente da arte. Pois muitas pessoas não percebiam que o Jiu-Jitsu era muito mais que uma luta de combate, achando o Jiu-Jitsu violento e não indicado para outros fins. Nas apresentações e combates contra outras artes marciais, foi percebido que ambos os estilos de Jiu-Jitsu, Fada e Gracie, tinham origens do mesmo Jiu-Jitsu ensinado pelos japoneses, porém cresceram em razões, tempos e condições diferentes. Cada um com uma performance que os caracterizava distintamente, mas ainda assim, em um contexto geral, basicamente iguais. Fada via sempre grandes vitórias destacadas nas mídias e veículos de comunicação, a família Gracie referenciada como representante única e exclusiva do Jiu-Jitsu. Hélio Gracie e Carlos Gracie, por mais que já conhecessem Oswaldo Fada e sua família, desconsideravam a possibilidade de existência de uma outra fonte de ensino do Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro que não fosse através da Academia Gracie. Foi quando, em uma atitude ousada de Oswaldo Fada, em 1955, promovendo uma nota pública no Jornal Diário da Noite de sexta-feira 14 de janeiro de 1955, o grande mestre Fada, de forma respeitosa porém contundente, desafiou a Academia Gracie a um combate de Jiu-Jitsu entre seus alunos. Desejo que meus alunos enfrentem os da Academia Gracie, e quero tornar público através da imprensa esse desafio. Mesmo tratando-se da academia tradicional e poderosa que é a Gracie. Respeitamos como incomparáveis adversários, porém não os tememos. Venho preparando, racional, metódica e convenientemente meus alunos no mesmo estilo de luta, e por isso mesmo, embora não tenha pretensão de levá-los como vencidos. Pois famosos lutadores mundialmente conhecidos, nunca o fizeram. Tenho no entanto minhas esperanças.
Dirijo uma academia modesta, onde os alunos não têm complexos, mas se não lograrmos êxito nas lutas, isto será uma das contingências do esporte. Disponho de cerca de 20 alunos para os encontros. É competindo, enfrentando adversários desta envergadura que podemos avaliar a evolução e o aprimoramento de nossos conhecimentos. Aguardo resposta da Academia Gracie determinando dia e hora para a realização dos embates. Quanto ao local, deixo a critério dos Gracie. Hélio Gracie viu a oportunidade de fazer com que seus alunos praticassem e competissem o jiu-jitsu, que não com seus próprios alunos lutando entre si, algo que causaria certa estranheza sendo teoricamente os únicos a praticar, já que para ele a única fonte da luta era na Academia Gracie. Hélio Gracie sempre gostou de desafios e desconhecia o jiu-jitsu de seus oponentes. Aceitou, porém meio incrédulo em um jiu-jitsu que pudesse ao menos se aproximar do que era desenvolvido por sua academia. Mas ainda assim cordial e respeitosamente como sempre se dirigiu a Fadda, respondeu o desafio publicamente. Para ser franco, fiquei impressionado com a maneira cavalheiresca e desportiva como fomos desafiados. Foi um desafio em termos elegantes e desportivos que surpreendeu-me bastante, isto porque tenho sido constantemente desafiado, e na maioria das vezes, os termos empregados revelam despeito, antidesportividade, tendo como único objetivo ferir-me moralmente. Apesar de não subestimar nossos adversários, tenho inteira confiança em meus discípulos. Quanto ao resultado final, não posso, nem me é lícito prevê-lo. Quanto ao local das lutas, realmente Fadda deixou-nos esse privilégio, e assim sendo, devido à falta de outro local, deixo à sua disposição a Academia Gracie. O horário das lutas propus o início para as 20 horas do dia 21 do corrente, devendo os lutadores estarem na academia uma hora antes, ou seja, às 19 horas. O regulamento para as lutas entre a Academia Gracie e a Academia Fadda será o mesmo que foi aprovado pela Confederação Brasileira de Pugilismo para o campeonato interno. Ao verificar a pronta resposta pública de Hélio Gracie, Fadda com muita alegria e entusiasmo tinha a oportunidade de trazer à tona uma outra visão do jiu-jitsu que não a Gracie. Eis sobre seus ombros a responsabilidade de realmente pôr em prática o jiu-jitsu Fadda com adversários à altura e igualdade da arte marcial. Combinado, os 20 alunos de Fadda contra 20 alunos da Gracie apresentaram-se para o combate esportivo de jiu-jitsu pela primeira vez na história. Sob olhos dos únicos representantes do jiu-jitsu da época, Oswaldo Fadda e Hélio Gracie registraram a primeira disputa que marcava o nascimento do jiu-jitsu brasileiro. Sob a mira de repórteres e público simpatizante neste dia, os principais representantes desta arte marcial oriental desenvolvida no Brasil demonstraram entre si que os conhecimentos foram absorvidos e tecnicamente adaptados aos moldes de cada linhagem pelos atletas da Gracie e da Fadda naquele dia. Por motivos alheios, dos 20 atletas de cada academia combinados, foram somente realizados em torno de 14 lutas, conforme resultados descritos no jornal que referenciamos. Mas esta informação tem outros registros que a contradizem. Entretanto, isso não importa, o fato é que o desafio foi um marco para o jiu-jitsu, já que a Gracie nunca imaginaria ao menos empatar uma luta sequer, muito menos perder. Foi publicado no jornal o resultado de 7 vitórias da Academia Gracie. Diante de tão inesperada situação, todo o público presente, e principalmente o grande campeão Hélio Gracie, surpreendeu-se com os feitos dos adversários. A Academia Fadda havia obtido 4 empates, algo incomum no histórico da Gracie, e ainda o feito inimaginável, de 3 vitórias sobre os imbatíveis Gracie, da fenomenal e poderosa Academia da Avenida Rio Branco. Acompanhava e dirigia a parte técnica do evento, o próprio Fadda como juiz e o grande campeão Jorge Gracie, irmão de Hélio Gracie. Jorge atuava como mesário cronometrista. A imprensa que acompanhou o evento registrou o resultado, conforme sua visão do evento, publicando formalmente a matéria no Jornal Diário da Noite de segunda-feira, 24 de janeiro de 1955, nota do jornal. Vitoriosa a Academia Gracie. Em 14 combates os alunos da Gracie venceram 7, empataram 4 e perderam 3. Na noite de 21 de janeiro de 1955 foram realizadas as lutas do desafio que Oswaldo Fadda lançou aos Gracie. Compareceram ao bonito ringue da Academia Gracie para presenciar os combates que foram travados entre alunos das academias Gracie e Fadda, numerosa assistência que lotou literalmente as suas dependências. Exatamente às 20 horas foi iniciada a noitada, sendo travada a primeira luta que terminou na vitória do aluno dos Gracie.
Foi uma luta vencida com grande categoria pelo representante local que deu a impressão inicial que as demais lutas teriam o mesmo desfecho. No entanto, para surpresa da maioria da torcida, que se manifestava a favor dos alunos da Academia da Avenida Rio Branco, os pupilos de Fadda se impuseram na segunda luta, vencendo ainda a terceira e a quarta. Já então a surpresa era geral, pois nem os Fadda poderiam prever uma nítida vantagem sobre os reis do jiu-jitsu. Não se intimidando porém com a vantagem obtida pelos alunos da Academia de Bento Ribeiro, os alunos de Hélio Gracie começaram a se impor, desfazendo a vantagem do adversário e mudando completamente o panorama do espetáculo. Assumiu as rédeas obtendo finalmente um resultado favorável de 7 vitórias contra 3 derrotas que espelha fielmente a superioridade da Academia Gracie, cujos alunos foram tecnicamente superiores aos valorosos e esforçados representantes da Academia Fadda. Foi o juiz das lutas, Oswaldo Fadda, diretor-chefe da Academia Fadda de Jiu-Jitsu, que teve brilhante desempenho de suas funções, não se curvando diante da supremacia dos alunos da Gracie. Foi notada por muitos a presença de George Gracie, que atuou como cronometrista. Um dos famosos irmãos muito tempo afastado dos seus e que parece ter voltado, para a felicidade geral. Com o mesmo carinho que sempre teve pela família Fadda fora dos tatames, humildemente Hélio Gracie cumprimentou Oswaldo Fadda pela demonstração de tão inesperada proficiência técnica no jiu-jitsu. Ressaltou o mestre Hélio Gracie ao público presente se dirigindo a Fadda. Era preciso existir um Fadda para que todos soubessem que o jiu-jitsu não é um privilégio da Gracie. Ao final do evento, os Faddas receberam a alcunha de sapateiros, já que as técnicas de chaves de membros inferiores eram pouco conhecidas por seus adversários. O começo das lutas, com a admirável habilidade dos Fadda em projetar e lutar em pé, já impactavam seus adversários. O início dos combates já garantia vantagem psicológica aos Fadda sobre o abalo de seus adversários, independente se no decorrer houvesse vitória ou derrota. Mas o diferencial foi as chaves de pé nas vitórias, foram as finalizações que mais se sobressaíram no desafio. O ápice do evento foi quando, em uma finalização espetacular de José Guimarães da Academia Fadda, deixou Leônidas, um dos alunos da Gracie, totalmente desacordado após um estrangulamento executado, de forma tão suave e discreta, que poucos puderam perceber a eficácia e resultado do golpe. Os sapateiros deixaram sua marca. Por ironia do destino, um dos atletas de Fadda chamado Aderbal Batista, realmente tinha a profissão de sapateiro. Aderbal após esse dia passou a usar como referência nas competições, além da bandeira do Jiu-Jitsu Fadda, a Associação de Sapateiros, sindicato que Aderbal fazia parte. Esta era uma forma de destacar suas origens humildes, mas orgulhosa de todo o conteúdo de seu Jiu-Jitsu diferenciado. Depois deste evento, durante muitos anos as técnicas de chaves de pé foram banidas das competições devido ao histórico precedente. Ficaram muito tempo rejeitadas nos treinos e academias por professores e atletas, que atribuíam a elas os adjetivos de técnicas grosseiras e de suburbano. No desafio Faddas e Gracie, o resultado final notoriamente favoreceu o reconhecimento dos outrora desconhecidos Faddas, ainda que a vitória pudesse ser tecnicamente da Gracie. Fadda alcançou seus intentos de apresentar uma diferente forma de praticar o jiu-jitsu, implantando o jiu-jitsu suburbano, acessível a todos. Mas ao final de tudo, principalmente demonstrando que o jiu-jitsu tinha também outras representações, não única e exclusivamente a Academia Gracie. A morte do jiu-jitsu japonês. Assim como Mutsuhiro, imperador da era Meiji, finda de vez o jiu-jitsu japonês, herança dos samurais. Na noite de 1955, marcado pelo desafio Fadda e Gracie, os samurais brasileiros honraram seus mestres e não se curvaram ao judô de Jigoro Kano, nem tampouco de qualquer outro estilo de luta. O jiu-jitsu praticado no Brasil era o último resquício que ficara do jiu-jitsu do próprio Japão, que com muita sorte nos foi ensinado pelos professores do jiu-jitsu original aqui no Brasil. Se formos dar o real entendimento, nem os japoneses cultivavam mais o próprio jiu-jitsu. Fragmentaram a arte marcial em centenas de estilos que o descaracterizaram de sua raiz. O Jujutsu de Kano foi o substituto principal de tal movimento. Os ensinamentos de Maeda, Satake, Yano, Omori, Miyako, Nagashima, dentre outros, chegaram ao fim. O jiu-jitsu japonês deu seu último suspiro na noite de 21 de janeiro de 1955 no desafio Fadda e Gracie na Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro. O jiu-jitsu brasileiro agora andava com os próprios pés. Depois de muitos anos da insólita saga da família Gracie, que se recusou a atender os inúmeros convites dos japoneses, e ainda alguns brasileiros, para se banjear para o judô, e agora com a Fadda,
com seu jiu-jitsu também no mesmo intento de Gracie, tornou o desafio marcante na ratificação das atividades esportivas em um jiu-jitsu que se tornava definitivamente brasileiro. A partir daí os desafios entre alunos Gracie e Fadas passaram a ser mais comuns. Nos confrontos públicos, contra outras artes marciais, eram destaques das preliminares das lutas principais. Sempre haviam lutas de representantes da Fada ou Gracie em nome do jiu-jitsu, fazendo com que nos eventos promovidos pela mídia, o jiu-jitsu de Fada se tornar cada vez mais presente e conhecido do público. Em certa ocasião, em que haveria um grande evento misto, fez com que Fada oferecesse e colocasse seus alunos à disposição da Academia Gracie para defender a bandeira do jiu-jitsu. A Gracie era a referência do convite ao evento com outras artes marciais. O suporte de Fada foi publicado no jornal Luta Democrática de 28 de dezembro de 1956. A proximidade entre a família Gracie e Fada antecedia o desafio Fada e Gracie dos anos 1955. Em 1948, Humberto Fada, irmão de Oswaldo Fada, enviou uma mensagem por carta de telegrama ao mestre Hélio Gracie dizendo: "Em honra ao grande campeão, meu filho se chamará Hélio." O primeiro e único filho de Humberto Fada, teve seu nome dedicado ao professor Hélio Gracie. Hélio Gracie muito agradeceu a homenagem e ratificou a estima pela família. Através do gesto de Humberto, a família Fada promoveu um herdeiro que marcava a admiração à família Gracie, nitidamente demonstrou a fidelidade aos objetivos das famílias no jiu-jitsu. Um herdeiro real do jiu-jitsu, na junção dos nomes, Hélio Gracie e Oswaldo Fada seriam eternizados na história através do nome, Hélio e Fada. Nunca houve uma luta entre Fada e Hélio, ambos tinham plena noção que tal feito poderia comprometer as bases da implantação da modalidade, por este motivo procuravam desenvolver seus alunos e os colocarem à prova em competições, desta forma surgiam técnicas adaptadas e o jiu-jitsu brasileiro se desenvolvia naturalmente. Academias expandindo-se para a Zona Oeste, aumentando o círculo da Zona Norte para a Baixada Fluminense e interior do estado. Em 1960, com o visível crescimento do nome Fada Jiu-Jitsu, Oswaldo Fada junto a seu irmão mais velho Humberto, decidiram abrir a primeira filial da Fada. Na Avenida Suburbana número 10.033 é fundada a Academia Fada no bairro de Cascadura. Ambas as academias desenvolviam seu trabalho social, mas com a visão de expansão e divulgação do jiu-jitsu esportivo. Humberto Fada, veterano do serviço militar, tendo alçado a patente de capitão, usou todos os recursos guardados de sua aposentadoria para investir nos sonhos de seu irmão Oswaldo, porque na verdade Humberto queria abrir uma loja de discos. Mas Fada o convenceu do contrário, induzindo Humberto a resguardar o futuro do sistema Fada de Jiu-Jitsu. Elinho Fada, que era a esperança de todos na continuidade do trabalho realizado dentro do Jiu-Jitsu. A filial Fada de Cascadura já preparava o futuro da linhagem através do representante genético, Hélio Fada, cujo nome já demonstrava o interesse em perpetuar a história da família Fada, assim como era na família Gracie. Hélio Gracie e Oswaldo Fada se dedicaram sobremaneira para o desenvolvimento do esporte, estudavam movimentos e os aprimoravam. Nas competições, consolidavam o recém-nascido jiu-jitsu brasileiro, para a prática desportiva. O jiu-jitsu passava, portanto, por uma fase de estruturação. Estendendo suas raízes aos mais diversos pontos, Gracie já não estava mais sozinho, e desta forma o esporte ganhava maior raio de ação. O jiu-jitsu brasileiro já contava com academias espalhadas pelo Rio de Janeiro, e necessitava criar sua própria entidade reguladora. Os atletas e academias registravam-se na Federação de Pugilismo para estar em alguma entidade afim. A Fada sempre esteve presente nos atos mais importantes da construção da arte, junto a muitos de seus alunos e representantes da Gracie. Decidiram dar seguimento de independência procurando atender os objetivos de reconhecimento esportivo legal do esporte jiu-jitsu. A partir de 1963 Fada e Gracie foram pilares fundamentais para a criação da Federação de Jiu-Jitsu do Estado da Guanabara, primeira entidade do esporte fundada direcionada a objetivamente atender às necessidades de regulação do esporte. Os trabalhos andavam a pleno vapor, e não tinham mais como retroagir diante da grande projeção que o jiu-jitsu desportivo estava tomando. Pioneiro, o mestre Hélio Gracie se tornou presidente da primeira federação do esporte. Hélio foi apoiado também por influentes figuras da sociedade e logo conseguiu o reconhecimento oficializando a entidade. Os primeiros regulamentos e sistemas de graduação vieram junto da fundação da federação em 1967. Focaram nas competições esportivas como estratégia de divulgação, essas principalmente realizadas pela Associação Suburbana de Jiu-Jitsu com a presença pessoal e direta de Hélio Gracie.
Os anos 1970 foram os mais importantes para essa divulgação, já nos anos 1980 a adesão era generalizada. Mas o ápice foram os anos 1990 que logo comentaremos. O Rio de Janeiro, nos anos 1960 ainda era a capital do Brasil, e na transição da capital, Fadda e Gracie reorganizaram o Jiu-Jitsu para a fundação da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro, substituindo o antigo estado da Guanabara. Sendo a continuidade da Federação da Guanabara, a FJJ Rio é o órgão mais antigo reconhecido e historicamente referenciado do Jiu-Jitsu brasileiro. Seus presidentes foram Hélio Gracie, a presidente e fundador. No início dos anos 1990 o mestre Álvaro Barreto como interventor, e atualmente Carlos Robson Gracie, sobrinho de Hélio e filho de Carlos. Na reorganização da federação destacamos um personagem fundamental que serviu de elo entre a Fadda e a Gracie para a criação de entidades fortes e sólidas. Referimos ao mestre Monir Salomão Davi, aluno de Fadda que ativamente atuou na estabilização das entidades e relacionamento entre academias Faddas e Gracie para que todas as academias do Rio, sendo Fadda ou Gracie, estivessem unidas. Monir era muito amigo da família Gracie também, e tinha sob seu comando dezenas de academias que reuniam centenas de atletas, na maioria crianças e adolescentes. Graças a Monir que o Jiu-Jitsu passou a ter como parte dos torneios o público de menor idade, crianças e adolescentes. As competições das entidades no Rio de Janeiro, com entidades fortes e bem definidas, acelerou o processo de difusão do Jiu-Jitsu brasileiro esportivo para outros estados do país. Os estados de Minas Gerais, a pioneiro no processo, e Espírito Santo, foram fundadas as primeiras entidades que seguiram o Rio na mesma iniciativa e conceitos dos regulamentos. A partir de 1980, no Rio de Janeiro, em 1982 destacou-se a Liga Niteroiense de Jiu-Jitsu, Linji, atual Federação do Estado do Rio de Janeiro de Jiu-Jitsu, FERJ, dirigida e organizada pelo fenomenal casal Silvio Pereira e tia Marlene, a forma carinhosa de se referir a uma pessoa tão querida por todos. Silvio e Marilene eram profícuos administradores e conceituados profissionais de educação física, viram no Jiu-Jitsu uma boa oportunidade de pôr em prática efetiva seus conceitos acadêmicos no esporte como ferramenta de organização mais elaborada. Ajudou nos estatutos e legalidade futura Confederação Brasileira junto à família Gracie. Com apoio de todas as academias do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, e mais à frente São Paulo com suas respectivas federações, fazia com que o Jiu-Jitsu crescesse a passos largos. As disputas entre elas colaboraram com os primeiros campeonatos organizados interestaduais que dariam foco ao brasileiro. Dos campeonatos saíram grandes e reconhecidos campeões que fortaleceram as colunas das entidades do Jiu-Jitsu de seus estados. Todos esses esforços dariam a base e a força para originar uma entidade confederativa do Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro e federativas em muitos outros estados, por fim internacionais. Durante todo esse trajeto alguns segmentos se refletem até hoje, devido ao apoio a ambas as linhagens. Citamos com muita reverência a grande Universidade Gama Filho, que com sua forma popular de dar suporte acadêmico e intelectual a todos os desportistas abrigou dezenas de alunos da Gracie Fadda, juntos no mesmo intento. A Universidade Gama Filho, que tinha sua própria equipe de Jiu-Jitsu, e deu origem à famosa e renomada equipe de Jiu-Jitsu GF Team. Grappling Fight Team. A GF Team é comandada por um dos mais nobres e melhores alunos do renomado mestre Monir Salomão da Fadda. Falamos de Júlio César Pereira, mestre Júlio César, este, responsável junto aos seus conceituados professores, pela mais reconhecida e famosa equipe de jiu-jitsu brasileiro desportivo oriunda da Fadda em todo o mundo. A GF Team e seus membros se destacam na preparação profissional de academias e entidades desportivas internacionais. Sua equipe está sempre em evidência onde o jiu-jitsu brasileiro é apresentado. No início dos anos 1990, a força das entidades federativas do jiu-jitsu era plena. O grande marco que propulsou esse reconhecimento mundial foram as consecutivas vitórias de Royce Gracie, que no UFC Ultimate Fight Championship, evento criado nos Estados Unidos pelo grande mestre Rorion Gracie, filho de Hélio Gracie. Agora o mundo conhecia o jiu-jitsu vindo do Brasil pela gloriosa família Gracie. Realmente, talvez se não fossem os Gracie o mundo não conheceria o nosso jiu-jitsu, nem tampouco a família Fadda. A Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro foi impulsionada ainda mais pelos feitos de Royce no UFC visando estabilizar a condução do esporte. Prevendo o sucesso inevitável do Jiu-Jitsu FJJ Rio, um ano antes dos feitos de Royce já havia promovido um grande evento de graduação e reconhecimentos de faixa. Neste evento, já com certa idade, Fadda era destacado junto a Hélio Gracie devido à grande importância e feitos históricos na implantação do Jiu-Jitsu brasileiro. Oswaldo Fadda, nosso grande mestre,
Foi o único não Gracie, junto aos membros da Gracie e irmãos Gracie fundadores, que recebeu o título de Grande Mestre Faixa Vermelha, 9º grau quando tal título foi criado, demonstrando verdadeiramente que Fada e Gracie tinham raízes diferentes do mesmo Jiu-Jitsu. Hélio Gracie e os demais graduados reconheciam os feitos de Fada, e por não se tratar de um Gracie passou pela cabeça de Fada a possibilidade de não ser graduado. Mas no caso de Fada, Hélio não tinha como deixá-lo fora de tão nobre posição. Um faixa vermelha grande mestre, assim como ele, demonstrando ao mundo mais uma vez que o Jiu-Jitsu não era uma exclusividade dos Gracie. Dia marcante para a história do Jiu-Jitsu. Fotografados Hélio Gracie e Osvaldo Fada lado a lado com suas respectivas faixas vermelhas, grandes mestres do Jiu-Jitsu brasileiro. Muitos são os descendentes Fada no Brasil e no mundo, mas a Academia Fada de Bento Ribeiro é a história fisicamente descrita na fundação do Jiu-Jitsu brasileiro. Neste local é sediado o Templo do Jiu-Jitsu Brasileiro Fada, servindo como base de estudos e reuniões de todos os praticantes da linhagem e também de muitos outros segmentos que junto ao Jiu-Jitsu encontram suas referências. Dentre muitos Fadas na história, registra-se no grau de Grande Mestre, faixa vermelha do 9º grau, um único descendente genético vivo desta época. Um aluno que nasceu na Academia Fada, e recebeu diretamente dos grandes mestres Osvaldo Fada, Humberto Fada e Xandu, todos os seus ensinamentos do Jiu-Jitsu desde sua infância. Referenciamos o grande mestre Hélio Fada, em que toda a nossa história se baseou. Hélio Fada, em nome que homenageia as duas famílias do Jiu-Jitsu brasileiro, conforme supracitado, teve por responsabilidade direta de continuar a história de seu pai e seu tio. Logo ainda jovem estava ao lado de seu tio nas mais importantes conquistas de divulgação do Jiu-Jitsu de Fada. Representava a Fada nos inúmeros combates no programa do Capitão Furacão na TV Globo, dentre outros desafios públicos, inclusive contra membros da famosa família de Valdemar Santana. Hélio Fada recebeu o incentivo de Osvaldo Fada para estudar à universidade, cursando a Escola Superior de Educação Física. Osvaldo Fada pretendia dar maior estabilidade e projeção acadêmico-pedagógica ao seu sistema de Jiu-Jitsu. Osvaldo Fada direcionou Hélio Fada ao referencial acadêmico desportivo da época, a famosa e renomada Gama Filho. Hélio Fada, seguindo Osvaldo Fada na sua projeção militar, serviu o Exército Brasileiro como paraquedista militar. Conforme destacamos nos capítulos anteriores sobre os incentivos de Osvaldo Fada na carreira militar, Fada entendia que a disciplina e hierarquia também eram as bases de seu Jiu-Jitsu, e direcionava os jovens como forma de continuar seus ensinamentos patrióticos e disciplinares. O mestre Hélio Fada é extremamente ativo no Jiu-Jitsu, um dos poucos mestres diplomado e reconhecido em todas as federações e confederações como grande mestre de Jiu-Jitsu faixa vermelha 9º grau. Hélio Fada ministra aulas e seminários nas diversas academias espalhadas pelo Brasil, treina, brinca, luta com seus alunos e participa dos eventos sociais que envolvem a projeção do Jiu-Jitsu Fada. Na Academia Fada de Bento Ribeiro, a foto de Hélio Gracie e de Osvaldo Fada com idades avançadas, abraçados, ombro a ombro, portando suas faixas vermelhas, é o destaque principal no centro desta histórica academia. A imagem gráfica do respeito e amizade entre Fada e Gracie é reverenciada por todos que conhecem a verdadeira origem do Jiu-Jitsu brasileiro. Helinho, como é chamado por todos os seus amigos e alunos, deu a seu filho o nome de Hélio Fada, também chamado de Xuxo. Xuxo é um conceituado professor faixa preta de Jiu-Jitsu. Um fato inusitado é que o mestre Hélio Fada não promoveu seu filho à faixa preta, mas através da Academia Gracie Humaitá devido à sua grande amizade com Royler Gracie, filho de Hélio Gracie, permitiu que Royler Gracie concedesse o título ao seu filho, dando continuidade a todo o processo de estima precedente, já que para o mestre Hélio Fada o reconhecimento da família Gracie era tão importante quanto o seu próprio nome. Na Rua João Vicente, número 1191, Bento Ribeiro, Hélio Fada dirige a mesma Academia Fada de Bento Ribeiro de sua família fundada em 1950. Hélio, presente em todos os finais de semana, reúne sua equipe e convidados para confraternizações e visitas abertas à histórica academia. Supervisiona todas as academias no Brasil e no mundo divulgando e projetando o sistema Fada de Jiu-Jitsu, o mais puro e fiel Jiu-Jitsu ensinado ao mesmo estilo do próprio grande mestre Osvaldo Fada. Por fim, destacamos que esta obra foi baseada em informações e estudos históricos realizados no intento de somente dar maiores conhecimentos sobre a trajetória de Osvaldo Fada e seu Jiu-Jitsu. Nunca tivemos a pretensão de ser donos da verdade, nem tampouco causar desconforto a qualquer um que se sinta importunado por nossa história. Essa é a visão que a Academia Fada tem de seu histórico do Jiu-Jitsu, e por mais que tentemos acertar, pode ser que alguma coisa ou outra tenha sido esquecida ou relatada de forma discordante. Essa não é nossa intenção,
e diante de tudo isso já nos desculpamos por quaisquer tipo de inconveniente. Finalizamos este trabalho certos do dever cumprido e das reais intenções de todos os membros da fiel e histórica Academia de Bento Ribeiro. Em nome do grande mestre Hélio Fada agradecemos a todos os que conosco estiveram até o fim deste humilde trabalho. Agora uma surpresa, uma mensagem para o grande mestre Hélio Fada de todos os amigos e alunos. Elinho, essa foi para você, amigo, mestre e irmão. Agradecemos a oportunidade que nos deu de contar a sua história e de seu jiu-jitsu. Que Deus possa dar a você muita saúde para nos aturar. Você é um exemplo vivo de humildade e gentileza, um homem que deixa registrado sua história através de nossas vidas.